Olá, sem dúvidas, essa semana foi a mais animada e com mais acontecimentos da literatura brasileira em 2025. Teve Carla Madeira lançando seus livros finalmente em inglês. Os livros dela serão traduzidos para o inglês para entrarem no mercado americano. Tem o último livro da trilogia Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Teve escritor paraense Edir Augusto em primeiro lugar no top 10 de séries da Netflix. Ele teve seu livro adaptado para a série, né, para o streaming. E teve Jefferson Tenório com seu perfil excluído, sem mais informações da plataforma Instagram. Se você é um apaixonado por livros de leitura, esse espaço foi feito para você. Meu nome é Paulo Ramalho, vem comigo e a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Carla Madeira se tornou um fenômeno de vendas na literatura brasileira. Tudo é Rio foi lançado ali por volta de 2014, demorou um pouquinho para ganhar força e hoje é um dos livros mais vendidos da contemporaneidade, da literatura contemporânea. Carla Madeira tem ali a sua trilogia, não são 3 livros encadeados, mas são 3 histórias que ela conta sobre as vivências das mulheres, sobre o cotidiano do nosso mundo hoje. Tudo é Rio, A Natureza da Mordida e Véspera são os 3 livros mais famosos da Carla Madeira. Carla Madeira, que é publicitária de Minas Gerais e hoje é uma das grandes escritoras da contemporaneidade, com centenas de milhares de cópias vendidas no Brasil. Ela não tinha seus livros traduzidos para o inglês, ela já tinha os livros vendidos em Portugal, já chegava em outros países de língua portuguesa, mas agora, no ano de 2025, ela vai ter os seus livros traduzidos para o inglês e vai entrar definitivamente no mercado americano com suas 3 obras. É interessante ressaltar que o editor, né, um dos membros do mercado literário envolvidos no processo de tradução das obras da Carla Madeira para o inglês, chegou a comparar a escrita da Carla Madeira a Jorge Amado. Então, segundo ele, Carla Madeira é o Jorge Amado da contemporaneidade. Então, eles estão muito ansiosos pela tradução de Tudo é Rio, Véspera e A Natureza da Mordida para o mercado americano e esperam que o livro, de alguma forma, ressoe também naquele ambiente. Então, vamos aí torcer para que os livros da Carla Madeira consigam auferir o mesmo sucesso que tiveram no Brasil agora no mercado americano. Falar do que aconteceu nessas 2 últimas semanas e não falar de Coração Sem Medo, que é o último livro da trilogia de Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, é não falar sobre a literatura brasileira, né? A Itamar Vieira Júnior colocou agora em pré-lançamento pela editora Todavia o livro Coração Sem Medo, que é aí a última parte da trilogia que começa com o sucesso que foi Torto Arado, quase 1 milhão de cópias vendidas no Brasil. Ele vai contar a história de Rita Preta, uma mulher batalhadora que, de alguma forma, percebe que seu filho sumiu. E durante a história, o que a gente sabe na sinopse é que esse último livro da trilogia do Torto Arado vai ser essa busca dessa mãe por esse filho desaparecido. Eu fico imaginando, pensando em tudo aquilo que a gente viveu com Itamar Vieira Júnior, seja em Torto Arado, com Bibiana, Belonísia, todo aquele contexto de luta pela terra, toda a discussão sobre a nossa sociedade, essa capacidade que Itamar tem em jogar luz a quem normalmente não era protagonista de grandes histórias. Eu acho que depois do que vivenciamos com Bibiana e Belonísia, depois do que vivenciamos com Luzia e o menino Moisés em Salvar o Fogo, agora eu acho que Coração Sem Medo e Rita Preta, eu fico imaginando todas as emoções que o Itamar vai causar pra gente. E a gente não está falando de uma trilogia qualquer, a gente está falando de Torto Arado, que foi prêmio Jabuti. A gente está falando de Salvar o Fogo, que também foi campeão do Jabuti. Torto Arado, campeão do prêmio Leia, campeão do prêmio Oceanos. O ano passado, Torto Arado, a tradução de Torto Arado chegou na shortlist do prêmio Booker Prize. Então, assim, a gente está falando de uma trilogia aí com quase 1 milhão de cópias vendidas,
juntando ali Torto Arado com Salvar o Fogo e agora Coração Sem Medo. Eu acho interessante que, o pouco que a gente sabe sobre Coração Sem Medo, ele vai passar nos dias atuais. Então a gente tem ali Bibiana e Belonísia, duas mulheres quilombolas que vivem em uma realidade mais voltada para o campo, para o meio rural. A gente tem já em Salvar o Fogo, Luzia e o menino Moisés um pouco mais próximos da cidade, de um ambiente mais urbano, mas também ainda uma relação muito próxima com o meio rural, com o interior, com uma comunidade de pescadores. E agora a gente tem Rita Preta ali na Bahia mesmo, em Salvador. Eu fico imaginando que deva ser uma história ainda mais emocionante. Então eu digo por mim, não sei vocês que acompanham o canal, nós estamos ansiosos por mais esse livro e eu tenho certeza que assim que esse livro chegar em minhas mãos, vou fazer um vídeo, fazer uma resenha falando sobre como foi Coração Sem Medo e como ele fecha essa trilogia. Então, estamos aí ansiosos. Nessa semana, estreou na Netflix uma série nacional. Até aí, tudo bem, uma série brasileira, uma série baseada em um livro. A gente sabe o quanto é difícil que livros nacionais, que a literatura brasileira consiga, de alguma forma, furar a bolha da literatura quando chega para as telas. Então, assim, um livro de um escritor que não é do eixo Rio-São Paulo, isso mesmo, ele não é do eixo Rio-São Paulo. Ele está lá no Pará, no interior da Amazônia. Eu estou falando de Edir Augusto e eu estou falando do livro Písica. Eu não conhecia a obra do Edir Augusto até assistir a série. Eu fui surpreendido, né, com a série Písica, que em 48 horas, isso mesmo, em 48 horas dominou os charts do streaming da Netflix. A série, ela vai contar, ela está ambientada na Amazônia, ela está ambientada em um local, eu já morei, eu acho que eu já contei para vocês, eu já morei em Parintins, que é uma cidade que fica no interior do Amazonas, é a terra dos bumbás garantido e caprichoso. A cor da minha camiseta destaca qual é o meu boi, isso mesmo, eu sou caprichoso de coração, amo o boi da estrela. Mas voltando para cá, o livro, ele vai contar a história do quê? Vai contar a história de Janalice. E a série, ela é um thriller, assim, eu não tenho nem como explicar. É emocionante. Eu acho que isso, essa proximidade, essa emoção, você tá assistindo, você fica, sabe, você fica assim, ansioso pelo que vai acontecer no próximo episódio. É uma série curtinha, é uma minissérie, ela tem apenas 4 episódios. Em 4 episódios você vai conhecer a história de Janalice e como ela, de alguma forma, a partir das desventuras da vida, cai nas mãos dessa quadrilha de tráfico humano. A gente vai conhecer também, por outro lado, a história do Preá, um jovem que é um rato d'água. Ele faz parte de uma quadrilha de ratos d'água que, de alguma forma, aterrorizam a região do Marajó. Vocês vão perceber como essas duas histórias se cruzam. A escrita, olha só, as lentes da série são vertiginosas, é muito emocionante, e eu acho que ela consegue ser emocionante a partir de tudo aquilo que o Edir Augusto propõe para essa série. A jovem, ela vai ser traficada, né, por essa quadrilha de exploração sexual. O destino dela vai se cruzar com o destino do Preá e muitas coisas vão acontecer aí. E junto disso, você também tem outros personagens que, de alguma forma, nossa, eles cativam muito o telespectador. Então, se você não tem aí o que assistir nesse final de semana, tá procurando alguma coisa emocionante em um produto nacional, eu acho muito bacana quando você tem séries nacionais que emocionam e que levam toda essa sensação maravilhosa que Písica passa. Sem falar que você vai conhecer um pouco mais da lógica da Amazônia, a lógica amazônida. Você vai perceber como o fluxo dos rios e como os rios participam do processo de vivência dessas pessoas. É muito bacana você perceber como funciona a vida.
como funciona a vida no interior da Amazônia e como toda a emoção daquilo ali. Você não conhece o lugar. Olha, de verdade, é como se fosse um Mad Max das águas, um Mad Max da floresta. Eu não tô brincando. Fica a dica para vocês, assistam Píssica na Netflix do Edir Augusto e depois me contem nos comentários se você já conhece o Edir, se você já tinha ouvido falar do Edir Augusto, se você já leu os livros dele e se você gosta de séries baseadas em livros. E também, o mais importante, se você é daqueles que prefere ler primeiro, ou tanto faz se você vai ler e depois assistir, ou assistir e depois ler, porque eu não li ainda o livro Píssica, mas estou super animado para conhecer a obra. Olha só, então antes da gente chegar no último tema aqui dessas nossas notícias, desses acontecimentos da literatura brasileira da última semana ou das últimas semanas, eu vou perguntar para você, você já curtiu o vídeo? Você segue a gente? Você não segue? Então clica aqui no botão de seguir. Se você não curtiu, curta o vídeo, compartilha ele com aquele seu amigo que gosta de literatura. E por que a gente sempre pede isso? A gente pede isso porque se você curte o vídeo, você mostra para o algoritmo que esse conteúdo é relevante. Se você segue a gente toda vez que tiver um vídeo novo nesse espaço, você vai ser avisado se o sininho estiver selecionado. Então vamos lá para o último ponto dessa nossa conversa. Eu particularmente sou um apaixonado pela escrita, pelo texto, pela a maneira com que o Jefferson Tenório ele constrói as histórias dele. Eu acho o Jefferson Tenório um escritor extremamente inovador. E por que eu acho o Jefferson Tenório um escritor inovador? Porque ele usa de uma escrita muito rápida. Então ele aborda temas sensíveis, ele sempre vai discutir temas sociais, ele vai falar sobre política, ele vai falar sobre sociedade a partir de uma história que ressoa, uma história que de alguma forma você se vê nela, ou você vai lembrar de alguém, ou alguém que você conhece, ou alguém que você já conviveu, que de alguma forma tem relação com aquele contexto. Ele fala muito sobre questões relacionadas ao racismo, questões relacionadas à desigualdade, fala muito sobre a exclusão social. Ganhador do Prêmio Jabuti, ele é um escritor reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Nos anos anteriores, em 2024 e 2023, ele teve suas obras censuradas em diferentes regiões do Brasil ou tentativas de censura por meio de governos estaduais, prefeituras. Sempre ali, esse ano, mais uma vez, você teve ali questões ligadas a agentes públicos que vieram a público reclamar da obra Avesso da Pele, esse livro que eu vou mostrar aqui para vocês. É um livro que vai falar sobre a questão do racismo e como ele perpassa as gerações dentro da nossa sociedade, dentro das famílias, e de como ele é estrutural e estruturante na construção da nossa sociedade. E o livro vai levar a gente a refletir o quanto é importante a gente combater e a gente enfrentar esse tipo de questão. Pois esse é o escritor de Avesso da Pele e esse é o cara que concebeu essa história, que é Jefferson Tenório. E o que aconteceu com ele essa semana? Ele teve o perfil dele excluído, banido da plataforma, dessa plataforma aqui, ó. O perfil dele foi excluído e banido, sem nenhum aviso. Eu sigo ele, então se você também não me segue lá depois. Vou deixar minhas redes sociais aqui para você. E eu notei, fui postar fiz uma postagem, fui marcar ele. Cadê o Jefferson Tenório? Não encontrei o perfil dele. Fui procurar, encontrei um outro perfil com o nome da assessoria dele. 2 dias depois, Jefferson Tenório vinha a público falar que já tinha entrado por vias judiciais para tentar entender o que tinha acontecido com o perfil dele na plataforma Instagram. Veio a público, deu entrevistas para meios de comunicação e explicou que o seu perfil tinha sido banido, tinha sido excluído sem nenhum tipo de aviso prévio, segundo ele, sem nenhum tipo de aviso prévio, sem nenhum tipo de informação. E quando ele entrou em contato com a plataforma, segundo ele, a plataforma não fez nenhuma alegação do porquê o perfil dele havia sido excluído. Então você teve isso essa semana, ele veio a público e é interessante como um perfil que vai denunciar temas urgentes para nós brasileiros, vai falar sobre temas importantes, de alguma forma some da plataforma. Então, você aí que é um leitor, que já leu Avesso da Pele, que já leu De Onde Eles Vêm, que é o lançamento dele, que foi o lançamento dele de 2025, ou leu outras obras do Jefferson Tenório, gosta da escrita dele, quer fortalecer as discussões dele. Eu vou deixar o arroba dele aqui marcado na legenda desse vídeo para que você siga ele novamente nas redes sociais para fortalecer o trabalho dele.
porque é um trabalho importante e que traz temas relevantes para a discussão da nossa contemporaneidade e que foi, segundo ele, aí, excluído de maneira arbitrária pela plataforma, né? Força aí para o Jefferson Tenório. Então, olha só, me conta nos comentários se você gostou do vídeo, qual tema que aconteceu essa semana que fugiu aí do meu radar, você acha importante que a gente discuta ele, conta para mim nos comentários, o que você acha da Carla Madeira em inglês, do último livro da trilogia Torto Arado, o que você acha de séries nacionais, de séries baseadas em livros nacionais, e o que você achou aí desse caso obscuro da rede social do escritor Jefferson Tenório ter sido banida do Instagram. Foi uma coisa difícil aí essa semana, mas que temas você acha que ficou faltando? Conta para mim nos comentários, conta um pouco mais o que você achou das discussões aqui. Se você tem uma ideia de vídeo, não fique envergonhado, manda para mim ou aqui ou em uma das minhas redes sociais, eu vou deixar marcado aqui. E o mais importante, nos vemos no próximo vídeo.